Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e vou falar da minha parceira, a 1xBet. É patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Amanhã tem jogão na UEFA, né? A França encara na UEFA, não, nas eliminatórias para a UEFA 2024. A França encara a Holanda. Estão pagando aí 1,76 a vitória da França, 3,94 no empate, 5,5 na vitória dos Países Baixos. Países Baixos é a Holanda, para quem não sabe, beleza? Então o link fica no primeiro comentário fixado, clica, vai abrir uma janela, faz um cadastro, coloca o código promocional para ajudar o canal, é do Cerrado, confirma no verdinho e assim você já me ajudou. Aí aquele que quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, hoje teve uma entrevista coletiva do Abel Braga, né? Eu pude acompanhar trechos dessa entrevista coletiva, vou trazer algumas partes dela aqui para a gente trocar uma ideia e no final um áudio que vazou de uma opinião do Abel Braga sobre, aparentemente, sobre os erros de arbitragem no jogo Vasco e Flamengo, beleza? Bem polêmico esse áudio, inclusive já coloquei ele aqui, coloquei lá no Instagram, enfim, espalhei por aí. E a gente vai debater sobre esse áudio lá no final. Primeiro, o Joel Santana, o Abel Braga falou dos jogadores do Vasco, né, que estão indo, que agora tem jogador do Vasco na seleção, como é o Andrei, né, falou de jogadores pedindo para jogar no Vasco, que está muito bom comparado a 2020, que ninguém queria jogar no Vasco, porque ele trabalhou como técnico lá na gestão Campeiro de 2020 e tentou trazer vários jogadores e nenhum desses jogadores quiseram vir jogar no Vasco, mesmo tendo um carinho, consideração, respeito e ter trabalhado com ele. Eu lembro dessa situação, todo mundo disse não ao Abel Braga, né? Bom, ele colocou também a cabeça em prêmio e disse que o Vasco vai fazer um campeonato brasileiro digno. Eu não gosto dessas falácias, sabe por quê? Ele prometeu um campeonato brasileiro digno, que o time a sintonia tá muito boa, que tá tudo maravilhoso, tá tudo lindo, né? Foi lindo do Abel Braga, só que a última vez que o Abel Braga deu entrevista, ele também veio com essas frasezinhas e disse que foi a última vez que o torcedor do Vasco iria sofrer, foi o jogo contra o Ituano lá na Série B, né? Aquele jogo ali que foi o jogo da classificação, a volta para a Série A. Aí a gente vai tomar uma trauletada do CSA, jogando em São Januário, lotado, numa segunda fase de Copa do Brasil e é eliminado de uma maneira vergonhosa. Se isso não é sofrer para ele, então eu não sei o que é sofrer, né? Mas eu vou deixar aí o Abel falando sobre o Vasco da Gama. Jogadores, já se falando de seleção brasileira, jogadores quase, né? Não vem assim, o oferecimento direto, mas vem via intermediário, ou um atleta que é conhecido dele, ou um cara da imprensa, um de vocês, ou até um empresáriozinho, pô, fulano quer vir jogar no Vasco. Sabe? Isso está muito bom para nós, sabe? Eu te digo porque trabalhei aqui em 2020. O Vasco é esse tamanho, mas ninguém queria vir para o Vasco. Eu sabia qual era a história do Vasco naquele momento. Hoje não. E o torcedor pode estar convicto disso. Eu já falei, cara, bota minha cabeça a prêmio. Vai fazer um campeonato brasileiro digno do tamanho do clube. Bom, em seguida o Abel Braga vai falar sobre essa nova função que ele está exercendo no futebol, que é diretor técnico, né? E ele diz que está adorando essa função, né? A conversa, o diálogo para entender, estar ali sempre com o elenco, os jogadores, participando, né, da vida ativa do elenco, e falou que está adorando essa função, principalmente pelo fato de não ter VP de futebol, o VP do clube associativo bicudo, né, perturbando, enchendo o saco. Então vou deixar aí o Abel falando sobre esse novo papel que ele vem desempenhando no futebol.
sabe? Você entrar e eu estou chegando e ainda nesse carro aí que o Paulo me colocou. E às vezes assim, caramba, eu posso ir ali, eu posso pisar ali, estou adorando. Porra, não vi nenhum vice-presidente bicudo aqui ainda, estou adorando pra caramba. Então, o que acontece é que a gente... Porra, nesse cara aqui eu tenho que dar carinho. Isso aqui... Quando eu começo já a entrar dentro da cabeça dele. E o treinador é igual. Eu cito um exemplo de Fluminense em 2012. Meu primeiro dia de clube, o Edinho virou para mim, o volante, falou assim, professor, ele me conhecia, campeão do mundo comigo, campeão de Libertadores, falou para mim, vou te falar uma coisa, eu te conheço. Aquele ali, tu pega ele no colo, que ele vai jogar muito, vai ajudar a gente. Quero o Carlinhos lateral esquerdo. Então, eu aqui estou chegando, é um grupo novo, uma função nova, mas já estou conseguindo entender um pouco daquilo que é o jogador, daquilo que não é aquilo que ele nos dá, não. É da maneira que nós podemos, sabe, levar. Bom, perguntado sobre contratações, né, aí para o Campeonato Brasileiro, ele falou que o Paulo Brax falou com ele que tem um valor X para gastar, que não ia gastar tudo, né? A ideia é manter os pés no chão, não fazer as coisas de maneira atabalhoada, enfim, vou deixar aí para você ver, só que é um ponto aí que está divergindo, está deixando o torcedor muito preocupado. Por quê? Porque as competições no início de temporada, elas servem para a gente ver o que tem de bom e o que tem de ruim no time. A gente viu que o Vasco está no caminho, montando um elenco competitivo de jogadores esforçados e bem melhores do que a gente tinha, só que está faltando os jogadores diferentes, os jogadores capazes de decidir em jogos importantes, né? E fica a expectativa para a Vasco SAF ir ao mercado buscar esses jogadores. E eu falei aqui que um jornalista lá do Extra disse que o Vasco não ia contratar medalhões, o Vasco não vai contratar grandes jogadores, o Vasco não vai contratar jogador caro. E aí teve um monte de gente falando que não tem que dar ouvido a jornalista da Globo, mas isso eu já ouvi do Josh, isso eu já ouvi de executivos da 777, e agora a gente ouve o Abel falando, e depois, em off, tá aí no GE, tá em vários lugares, o próprio Paulo Brax falou que as movimentações que tinham de mercado para serem feitas já foram feitas, que só vai contratar agora nessa janela, que termina acho que no dia 4 de abril, só vai contratar se aparecer alguma oportunidade, né, uma questão extra série, mas que se não aparecer, não vai contratar, vai deixar para contratar lá na segunda janela, já com o campeonato em andamento, e aí fica claro que não vão trazer grandes contratações. O Vasco vai com esse time para encarar os times no Campeonato Brasileiro, que eu acho que é um risco. Eu acho que é muito perigoso para depois você correr atrás de grandes contratações com uma pressão e um campeonato andando. Vou deixar aí o Abel falando. Paulo sempre colocou, nós não vamos botar os pés pelas mãos, porque nós temos X para gastar, mas nós não vamos gastar tudo, e nós vamos começar e vamos analisar. Então, ainda tem possibilidade, óbvio, que qualquer jogador que chega, ele traz mais valia, né? Então, aqui vai estar sempre aberto a isso. Mas nós, com o pé no chão, em relação a isso, com muita identidade, que nós queremos a identidade. Bom, no final da coletiva, assim quando ela foi encerrada, esqueceram, acho que, de desligar o microfone e vazou uma conversa ali, onde entraram no assunto dos erros, aparentemente os erros de arbitragem no jogo entre Vasco e Flamengo, que foi o pênalti, a falta fora da área, ou o capaz de ter tocado na bola, o VAR nem ter chamado, e que se ali tivesse sido pênalti, é óbvio que o VAR ou o juiz ia ter que expulsar o capaz, que era o último homem ali, o jogador do Flamengo ia pro gol, tanto que eles não expulsaram, nem chamaram no VAR, né? Eu tô falando aqui, né? Teve também o lance do terceiro gol, que bateram a falta lá na frente e o juiz não voltou o lance como voltou no jogo do Vasco, as mesmas pilantragens de sempre, porque havia um interesse da FERJ
desde o início da negociação do Campeonato Carioca, e ficou bem claro que o Vasco e o Botafogo não aceitaram os valores que a Band estava pagando para o Flamengo e para o Vasco e o Botafogo, né? E aí o que aconteceu? Entraram em ação os canalhas, os pilantras que tumultuam ou que sacaneiam o futebol brasileiro e fizeram lá um jeitinho para ter um Flamengo e Fluminense na onde? Na telinha da Band, na final do Campeonato Carioca. Então, toda essa celeuma, toda essa discussão que vinha lá de trás, os dois times que brigaram ficaram de fora, e tanto que a CBF entrou no meio com essa nova regra, obrigando os times a escalar titular, porque o Vasco e o Botafogo ameaçaram jogar com reservas, e toda essa confusão, quem pagou o pato foi o Vasco e foi o Botafogo. Aí o Abel Braga falou ali, você vai ver o áudio, ele fala, né, a Bandeirantes, a final, né, fala federação, não quero falar nada porque para não dar problema, mas a gente sabe como é que é, então vou deixar aí para você ver. E se isso realmente é o que o Abel Braga, como um dos diretores do Vasco, pensa, que o Vasco foi assaltado contra o Flamengo, eu acho um absurdo esses covardes se omitirem num momento desse. O Vasco deveria se vir a público e questionar os lances que aconteceram no jogo. Não é chorar, até porque não iam voltar atrás. É para ver se a gente consegue combater essa corrupção, essa bandidagem, essa pilantragem que rola no futebol brasileiro. Mas os dirigentes, eles também são peça importante em tudo isso, porque eles são omissos, eles são covardes, eles têm medo de represárias. Você vai ver no áudio ele falando que o medo de dar problema, né? E dá, você vê aquele árbitro covarde lá que persegue o técnico que veio pro Vasco lá, o Lisca doido, expulsar ele em São Januário sem o Lisca ter feito absolutamente nada, só por perseguição, e esse canalha continua apitando aí, que eu acho que é o Daronco, né, que já tinha sacaneado o Lisca no Campeonato Mineiro, sacaneou o Vasco em uma Copa do Brasil para poder expulsar o Lisca, e a gente vê tudo isso com a maior parcimônia, ninguém faz nada, ninguém se revolta, os dirigentes do futebol brasileiro, dos clubes que são prejudicados, não fazem absolutamente nada e continua a mesma pilantragem de sempre. Vou deixar o áudio aí para você ver, e aí você faz seu julgamento se são covarde e omisso ou se eu tô falando história. Vou perguntar não, que eles vão falar e depois vai dar uma merda. Bandeirante. Ó, tá mais de final. Não vou ficar quieto, hein? Federação. Já entendi onde ele deu. Falou pouco, mas falou tudo. E o pior é que você vê jornalistas ali, estavam jornalistas do GE, jornalistas, a mídia, né? Jornalistas vascaínos, todo mundo rindo, ninguém não se revolta, ninguém não fala absolutamente nada. Nas coletivas só pergunta docinha, ninguém coloca o cara contra a parede para falar, e aí, o que você falou que o torcedor não ia sofrer mais? E aí, esse problema com o Léo Jardim, por que estão sacaneando o Ivan? E aí, esse meio de campo do Vasco, por que tiraram o Rodrigo? Por que a gente foi eliminado tão fácil jogando contra o ABC em São Januário? É com esse time que a gente vai disputar um campeonato carioca? Não, parece que é uma reunião de amigos ali para ficar um batendo bola pro outro e todo mundo ali tá se dando bem, uns ganhando inscrito, visualização, o outro tá ali com um cargo, não é incomodado, né? E o torcedor vascaíno fica com um cara de trouxa, de otário, vendo todo esse espetáculo que é essas coletivas aí programadas do Vasco da Gama. Bom, para finalizar, vou trazer algumas informações. Times da Série A e da Série B demonstram interesse no zagueiro Anderson Conceição. Outro time que também chegou a sondar a situação do jogador foi o Juventude lá do Rio Grande do Sul. Então tá aí o Anderson Conceição, que era capitão do Vasco, virou banco, obviamente, para o Léo Pelé. Acho o Anderson Conceição um bom jogador para compor elenco, mas tá aí, times interessados no jogador. Outro jogador aí, o lateral esquerdo, Paulo Vitor, emprestado pelo Internacional, tem contrato que vence em julho desse ano, né? E para o Vasco ficar com o jogador, tem que pagar para o Internacional 12 milhões de reais. Eu acho que o Vasco não vai pagar, por isso que saiu essa notícia de que o Vasco estaria no mercado procurando também um lateral esquerdo, para ver se conseguiria alguma coisa ou emprestado ou mais barato, com certeza, né? E aí, se não rolar,
é provável do Vasco tentar um outro empréstimo, uma prorrogação do empréstimo com o Internacional. Vamos ver como é que vai ficar até julho. 12 milhões, tenho certeza que o Vasco não vai pagar para ele ficar. Bom, e o Vasco divulgou aí, ou foi divulgado os valores de arrecadação das bilheterias no Campeonato Carioca e bingo, deu exatamente o que eu falei naquele vídeo de arrecadação do Vasco em 2023. O Vasco faturou 5,6 milhões de reais em bilheteria só no Campeonato Carioca. Então, se você pegar também o jogo da Copa do Brasil, facilmente o Vasco vai chegar a quase 7 milhões de arrecadação só nesse início de temporada. Imagina aí no Campeonato Brasileiro, venda de jogador, plano de sócio, produtos oficiais, a grana do Campeonato Brasileiro. Estão esperando o mercado abrir, porque aí pode vender o Egnaldo, o Marlon Gomes, o Peck, enfim, tem um monte de ativo para ser vendido, grana para entrar, para movimentar as negociações, pagar salário, dívida, e o Vasco vai se pagando, você percebe? O Vasco vai se pagando, não chega esse grande jogador que jornalistas e influenciadores ficaram falando que o Vasco ia montar uma seleção do caramba, e parece que a gente vai com um time que não conseguiu ganhar do Flamengo, do Fluminense, mas jogou bonitinho, foi eliminado para o ABC, jogando em São Januário, com jogos horrorosos como aquele contra o Bangu. A gente vai com esse time para uma Série A, para depois correr atrás de contratação. E depois, eu que sou pessimista, eu que sou chato, eu que sou um pé no saco. Tá aí, informações do Vasco para você. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço e com Deus, saudações vascaínas.